Olá, eu sou o professor Zenir de História, da Escola Estadual Professor Antônio Marques, e vim aqui para fazer um vídeo a respeito do PET 300, que deve ser trabalhado junto com os PETs normais no EJA. Pois bem, para nós o PET 300 poderia muito bem chamar PET 204. Vou explicar com mais detalhes. O PET 300 é um PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais e deve ser trabalhado paralelamente com os outros PETs. Ele comemora e ele festeja e enaltece a cultura de Minas, a sua religiosidade, gastronomia, a sua história, os ciclos de mineração do ouro, as cidades chamadas cidades históricas, né, de Ouro Preto, Barbacena, Sabará. Mas, enfim, uma história rica, belíssima, mas que está lá na região de Ouro Preto, né? E nós estamos no Triângulo Mineiro, e nós temos uma história bem singular, uma história um pouco diferente dessa história. Não que não seja um orgulho fazer parte do estado de Minas Gerais, não é isso. Mas nós chegamos um pouco depois na festa. Nós chegamos em 1816. Por isso, talvez seja melhor a gente dizer que o nosso PET é o PET 204. Né? O triângulo, ele primeiro tinha as províncias de Minas, Goiás, Mato Grosso, pertencentes tudo a São Vicente. Em 1720, São Paulo e Minas se tornaram independentes. 28 anos depois, Goiás se tornou independente e o Triângulo Mineiro passou a pertencer a Goiás. Então, primeiro nós tínhamos tudo província de São Vicente, depois uma separação e o Triângulo Mineiro e Minas Gerais ficaram independentes. O Triângulo, então, com São Paulo e depois com Goiás. Só em 1816 é que passa a pertencer a Minas Gerais. E essa história do Triângulo Mineiro com Minas Gerais já gera outro personagem que também bastante comentado na história do Triângulo e também na história do Brasil, um personagem romântico, né, da Dona Beija, né, que é sequestrada por um ouvidor, vai para Paracatu e tem toda a sua saga quando volta para Araxá, e depois se envolvendo com garimpo de diamantes em Estrela do Sul. E aí nós também poderíamos puxar o nosso PET para o nosso ciclo de mineração, né? O diamante Estrela do Sul, toda a atividade econômica em torno do garimpo, nessa região de Cascalho Rico, Romaria, Estrela do Sul, um diamante, talvez o primeiro diamante brasileiro realmente com grande fama, né, no exterior, pelo seu tamanho, pela sua beleza. E tem toda uma história também muito interessante, até com áreas de romance. Né? Era costume do senhor de escravos dar alforria para quem encontrasse um diamante desse, né, nessa região de mineração. E quem encontrou foi uma escrava chamada Rosa, que recebeu não só alforria, como uma pensão vitalícia
do seu senhor quando ela teria descoberto o diamante. Porém, tem uma outra história que Rosa não teria encontrado esse diamante. Quem teria encontrado seria um escravo de nome Marcos, que pertencia a outro senhor, mas que era namorado de Rosa. E Marcos, sabendo que o seu senhor não era nem um pouco benevolente, teria dado esse diamante para Rosa. Rosa teria mostrado para o seu senhor e assim conseguido a sua liberdade. Mas esse senhor do Marcos, do escravo Marcos, ele desconfiava que o diamante era dele, não do outro. E ele ele prende e tortura Marcos, que morre sem confessar se pegou ou não esse diamante, se foi ele quem descobriu. Enfim, esse diamante hoje ele é causa de uma disputa entre um Museu do Louvre, Casa Chartier, entre a Casa Chartier e um herdeiro de um Marajá, que a Casa Chartier considera que comprou esse diamante, mas esse herdeiro diz que o pai não tinha mais direito a vender, porque não era mais um bem pessoal. Então tem uma disputa e em 2004 teria sido colocado à venda, mas essa disputa judicial ainda se arrasta. Então, tá vendo, nós temos uma história belíssima do Triângulo Mineiro, com vários personagens. Nós temos a cidade de Romaria, né? Uma cidade onde se encontra a fé e o garimpo e o diamante, né? Assim como nós temos aquelas cidades históricas lá com as capelas, com as igrejas de Aleijadinho, nós temos também a nossa religiosidade local. E Romaria, que tem uma história interessante, né? O garimpo na região começa com alguns garimpeiros que, ao serem convocados para a Guerra do Paraguai, fogem, né? E vindo de Goiás, um garimpeiro, à beira de um córrego lá, ele encontra vários diamantes. E logo essa descoberta se espalha, vem outros garimpeiros, começa um arraial ali, e é onde começa o arraial lá na água suja, né? Porque o garimpo ia sujando aquela água, e o arraial é a origem da cidade, então era a cidade que tinha água suja, né? E eles, devotos de Nossa Senhora da Abadia, mas eles tinham que ir em Muquem, na província de Goiás, para os festejos, para louvar Nossa Senhora. E eles trazem, então, conseguem autorização da igreja, de uma paróquia de Goiás, para que pudessem construir uma igreja em Romaria, né, em Água Suja, né? E constroem uma igrejinha com as paredes, com telhado de palha e tal. Então, nós também temos a nossa religiosidade e temos que comemorar. Além disso, nós temos em Araguari uma tradição com as ferrovias, né? A importância das ferrovias. Araguari foi o principal entroncamento ferroviário do país, né? Ligamos o estado de Goiás, até então bastante inóspito no interior. É bom lembrar, gente, que a fronteira agrícola, né, essa cultura do cerrado chega nos anos 70, né, aqui na região. E Araguari que fazia ligação por ferrovia até Ipameri, a Companhia Mogiana, a Goiás, né?
Temos inclusive esse livro aqui, olha, né? Que é um excelente trabalho do Arquivo Público Municipal, na figura da Juscelia e da Cida, Aparecida da Glória, dois baluartes da história aqui da cidade, que mantém o arquivo público em funcionamento de grande valia para pesquisa histórica, não só de araguarinos. Recebe visita de várias pessoas da região, universidades que têm um curso de Direito, por conta do caso dos irmãos Naves, que é outra coisa marcante para o nosso PET 204, né? Um caso que tem repercussão internacional no direito. Então, gente, esse é, rapidamente, nosso PET 300/204 do Triângulo Mineiro. É apenas para salientar que nós fazemos parte da história dos 300 anos de Minas Gerais, mas nós fazemos parte existindo. Nós temos também nossa história, nossa parcela nessa história dos 300 anos. Um abraço.